Olá, paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui para mais um ensino da Escola Bíblica Dominical, da lição de número 5, da classe dos adolescentes vencedores, Dos adolescentes vencedores. Graças a Deus por mais um dia na presença do Senhor, E que o Senhor nos ajude nesta tarde, Que estamos aqui ensinando da palavra de Deus, que vamos aqui ensinar da palavra do Senhor. E essa lição é a lição de número 5 da revista Adolescentes Vencedores, que fala sobre a história da igreja para adolescentes. E na lição de número 5, o título dela diz assim: A Igreja no Tempo Antigo, certo? A lição passada foi a lição de número 4, que foi ensinada pelo diácono Regis, e que era a história de Paulo. Falava Paulo, um agente histórico da igreja. Você que acompanhou, o adolescente que acompanhou, vai continuar entendendo a história da igreja. E essa lição é uma lição riquíssima, é uma lição maravilhosa, que tem muito a nos ensinar, E também histórias lindas, que eu estudando, a gente mergulhando assim, a gente se emociona de ver homens e mulheres de Deus que sofreram tanto pelo Evangelho. Mas antes de tudo, vamos orar ao Senhor, Tanto agradecendo como pedindo a graça dEle, Pedindo a misericórdia dEle e que o Espírito Santo nos ajude. Querido Deus, nós queremos Te louvar, Te agradecer por mais, Senhor, uma oportunidade que o Senhor nos dá de aprender da Tua palavra, Senhor, de transmitir, de compartilhar da Tua santa palavra, do ensino da Tua palavra. Abençoa, Senhor, cada adolescente que irá assistir essa aula, abençoa cada irmão, cada pessoa que vai clicar e vai assistir essa aula, Senhor, que seja proveitosa, que seja, Senhor, edificante, pois a Tua palavra, ela é edificante e ela não volta vazia, ela é poderosa. Então, que a Tua palavra, Senhor, penetre nos corações e que possamos, Senhor, estudar, aprender, que possamos absorver o melhor, Senhor, de Ti. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém. Vamos lá. A nossa lição tem como texto bíblico Lucas 21, versículo 12 ao 17. E o texto em destaque diz assim: Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Esse texto está em Mateus 24, versículo 9. E o texto bíblico, vamos dar uma lidazinha no texto bíblico. Aqui já estava marcado esse texto de destaque, mas vamos dar uma lidazinha no texto bíblico, que também é muito interessante, que é o capítulo 21, versículo 12 ao 17. Que diz assim, 21 do 12 ao 17. Mas antes de todas as coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Responde, pois, em vosso coração, não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, e a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão algum de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Então, essas palavras foram palavras de Jesus aos seus discípulos, Já preparando-os, preparando seus discípulos, seus seguidores, que muita coisa viria, Muita perseguição a eles viriam. Então, por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho de Cristo, eles iriam sofrer, prisões, mortes, açoites. E é sobre isso que essa lição fala, Sobre como a igreja resistiu até o dia de hoje. Para a igreja hoje estar de pé, homens e mulheres de Deus, como eu já havia falado em outras lições, na segunda, se não me engano, na
terceira, se não me engano. Homens e mulheres de Deus derramaram seu sangue, né, para esse evangelho continuar. Não é verdade? Então vamos lá. Os nossos objetivos são relatar as perseguições sofridas pela igreja primitiva, ensinar a diferença entre os pais apostólicos, pais dogmáticos e pais apologéticos, incentivar os alunos a suportarem as perseguições em nome de Cristo, certo? Então vamos lá. Vamos lá para mais uma lição. Então, a nossa lição inicia, deixa eu só ler um trechozinho que fala assim: com a morte do apóstolo João, termina o período conhecido na história da igreja como Era Apostólica. O século II estava começando e a igreja precisava de uma nova liderança. Mas quem seria capaz de substituir os apóstolos que receberam os ensinos do próprio Senhor Jesus? Deus levantaria homens que seriam mais tarde conhecidos como pais da igreja, certo? Então, depois dos apóstolos que foram mortos pela perseguição de Roma, né, por causa do evangelho de Cristo, mas daí não cessou, né? A igreja não parou, né? Achavam que eles matando os apóstolos, matando os discípulos de Cristo, matando a Paulo, né, que foi um grande missionário, foi um pilar, né, no evangelho de Jesus para a igreja, achando que matando-os, eles iriam exterminar, eles iriam acabar, né, com o cristianismo, com o evangelho de Jesus. Mas não conseguiram de forma alguma, né? Pois Deus continuou levantando homens de Deus, homens valorosos, homens valentes, para dar continuidade ao evangelho de Jesus, né? Para ajudar e para a igreja permanecer firme, né? Para a igreja permanecer edificada. Então, Deus levantaria homens que seriam mais tarde conhecidos como pais da igreja, que liderariam os cristãos, a fim de manter a doutrina cristã sem contaminações. Foi um período longo que durou aproximadamente 600 anos. Neste tempo, histórias de fé, coragem e dedicação à Igreja de Cristo foram registrados para que servissem de exemplo para nós, certo? Então aqui no primeiro tópico diz assim: pais apostólicos, coragem diante da morte. E eu achei muito interessante, eu estava até falando aqui com as meninas, que me veio as lágrimas, lindo, 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 estes dois homens de Deus, que eu vou citar aqui, que pelo Evangelho de Cristo estavam dispostos a tudo, né? Dispostos a morrer. Aí aqui fala assim: após a morte dos apóstolos, seus discípulos foram os primeiros a liderar a igreja, por isso são chamados de pais apostólicos. Por terem conhecido pessoalmente os apóstolos, ou alguém muito íntimo deles, sua missão era ensinar tudo aquilo que aprenderam. É como eu venho falando, né? A igreja de Cristo, depois que Jesus deixou a terra, ele disse: não vos deixarei órfãos, mas deixarei convosco o Consolador, né? O Espírito da verdade. E ele foi preparando os seus discípulos. Até então os discípulos não estavam totalmente preparados para levar o Evangelho, mas daí, depois que Jesus subiu ao céu, e em Atos está registrado que ele derramou o seu Espírito, veio o Espírito Santo, né? E encheu toda uma casa, que estavam ali todos reunidos, num só Espírito, em uma só intenção. E ali eles foram cheios do Espírito Santo, foram revestidos do poder de Deus, e a partir daí eles foram preparados, começaram ficaram já prontos, preparados para levar o Evangelho de Cristo, foram revestidos do poder de Deus, né? E a partir daí eles foram levar a mensagem de Jesus. Eles estavam dispostos a não só pregar, mas a sofrer, sofrer açoites, prisões e a morrer pelo Evangelho. E assim aconteceu, né? E assim aconteceu. E cada um ia morrendo, perecendo pelo Evangelho, mas para eles ali era um triunfo, né? Para eles ali era um troféu, um triunfo. Morrer pelo Evangelho de Cristo é um grande triunfo.
E daí outros que ficavam foram também, tanto que conheciam eles, como também que ouviram, né, também os seus testemunhos, e foram dando continuidade para a igreja não parar, né, para a igreja não ficar, o Evangelho de Jesus não ficar esquecido, e não iria ficar de forma alguma, não é isso? E dali eles foram dando continuidade, pregando o Evangelho de Cristo, pregando o cristianismo. E aqui fala assim: sua missão era ensinar tudo aquilo que aprenderam. Foram perseguidos e mortos, mas não negaram ao Senhor. Como exemplo de fé e coragem deste período, podemos destacar 2 nomes: Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna. No ano 107 depois de Cristo, Inácio, pastor da igreja que ficava na cidade de Antioquia, foi condenado a morrer por não ter adorado os deuses romanos. Antes de morrer, disse: o fogo e a cruz, multidões de feras, ossos quebrados, tudo eu hei de aceitar, contanto que eu alcance a Jesus Cristo. Então, é um homem de fé, não é? Um homem ali que estava disposto a tudo pelo Evangelho. Ele já sabia o que iria passar, e ele foi morto. Foi morto por causa do Evangelho de Cristo. Foi perseguido e foi morto, porque não aceitou e não quis adorar, né, o imperador de Roma e aos deuses de Roma. E ele não aceitou adorar. E pelo Evangelho de Cristo, ele disse: o fogo e a cruz, multidões de feras, os ossos quebrados, tudo hei de aceitar, mas contanto que eu alcance a Jesus Cristo. Né? Então, como eu havia falado, para eles era um triunfo, né? E que para nós também, morrer pelo Evangelho, sofrer pelo Evangelho é um troféu, é um triunfo. Aí aqui fala também: no ano 155, os cristãos da cidade de Esmirna são perseguidos e mortos. Policarpo, o pastor desta igreja, é preso e levado diante do juiz, que então lhe faz uma proposta. Se Policarpo adorasse ao imperador e blasfemasse contra Cristo, estaria livre. O velho pastor respondeu: eu o sirvo há 86 anos e ele não me fez nenhum mal. Como eu blasfemaria ao rei que me salvou? Que lindo, né? Essa frase de Policarpo, linda, belíssima. Eu sirvo a ele há 86 anos. Ele nunca me fez nenhum mal. Por quê? Né? Eu blasfemaria contra o meu Salvador, contra o rei que me salvou. E ali ele também foi morto por Cristo, né? Pelo nome de Jesus, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Mas ele não negou sua fé, ele não negou a Jesus, né? Foi até o fim. Aí aqui fala, a lição dá um comentário, diz assim: será que teríamos a mesma coragem desses cristãos que preferiram morrer, mas não negaram ao Senhor? Nos dias atuais, em muitos países, cristãos estão passando pela mesma situação. Oremos para que o Senhor dê forças aos seus servos. Então é verdade, muitos países, muitos cristãos ainda sofrem muitas perseguições. Nós sabemos que muitos já morreram pelo Evangelho de Cristo. Isso ainda acontece, né, em outros países onde não é tolerado o cristianismo, não é aceito de forma alguma, a Bíblia não é aceita, não é aceito cultos, nem igrejas. Eles tocam fogo nas igrejas, eles matam cristãos, aqueles que professam a fé. Não se pode pregar nas praças, não se pode falar no nome de Jesus, não se pode mencionar sobre Jesus, sobre o Evangelho de Jesus. E aqueles cristãos, eles são mortos, são perseguidos e são mortos, né? Então que Deus, que o Senhor dê forças a eles e nos dê fé, a fé deles, né? Que o Senhor cada dia mais aumente a nossa fé e que possamos ter a fé desses irmãos. Não só os irmãos da igreja primitiva, mas esses irmãos, esses missionários, esses homens e mulheres de Deus que nesses outros países sofrem, né, derramam seu sangue pelo Evangelho. Não tem sua vida por preciosa, como disse Paulo, que não tem sua vida por preciosa, mas que pelo Evangelho de Cristo está disposto a morrer. Amém? Então vamos lá. E os pais apologistas, lutando contra Roma. Então vamos entender o que são pais apologistas. A perseguição do Império Romano continuava implacável. Muitas vezes ela acontecia porque as pessoas não entendiam a fé cristã e dizia
que ela era apenas uma superstição. Foi necessário que surgissem homens que defendessem a fé contra os ataques de autoridades romanas, filósofos e daqueles que queriam contaminá-la. Era necessário explicar a fé cristã para os romanos, pois estes acusavam os cristãos de cometerem os crimes mais absurdos. Os cristãos eram acusados de praticarem casamento entre irmãos. Os romanos não entendiam o que significava ser irmão em Cristo. Então eles achavam uma blasfêmia, eles achavam um insulto quando diziam que havia casamento entre irmãos, mas eram irmãos em Cristo, né? Não significava que eram irmãos de sangue. Então, tanto era assim, vejo como uma certa ignorância, né, da parte deles. Não compreendiam, não entendiam. Levavam tudo ao pé da letra. Eram acusados de serem canibais, pois na ceia do Senhor comiam a carne e bebeu do sangue de Cristo. Também para nós é uma simbologia, né, que o corpo de Cristo, o pão representa o corpo de Cristo e o vinho representa o sangue de Cristo, mas é uma representatividade, nós estamos representando. Por fé, né, nós aceitamos, né, aquele sacrifício de Jesus, né, o seu sangue que foi derramado na cruz por nós. Então nós celebramos, né, nós festejamos. Não significa que nós bebemos sangue nem comemos carne. Então o povo daquela época, com a sua ignorância, não compreendia e tinha os cristãos como um povo canibal ou como pessoas, mas quem estava sendo ignorante eram eles, né, naquela época. Devido a essa prática, os romanos achavam que os cristãos matavam e comiam crianças em sacrifícios ao seu Deus. O fato de nessa época os cultos acontecerem às portas fechadas ajudava o aumento dessa desconfiança. Então, os cultos também aconteciam de porta fechada, porque os cristãos já tinham um certo receio, né? Pois a perseguição era tanta que eles preferiam ser mais discretos. Mas, no entanto, até isso deixava eles mais assim curiosos ou até pensando mais besteira sobre os cristãos, né? Pensando que ali havia um certo ritual ou não sei, várias coisas passavam pela mente deles, né? E, no entanto, nada disso era verdade. Então, eram acusados de serem ateus, pois não acreditavam nos deuses romanos. E até mesmo o fato dos irmãos se cumprimentarem com um beijo foi visto como uma atitude imoral. Os líderes da igreja deste período, que durou cerca de 150 anos, são chamados de pais apologistas. A palavra apologia significa defesa, quer dizer, eles eram pais apologistas, quer dizer, pais defensores, né? Aqueles que defendiam a sua fé, né? Defendiam tudo aquilo que eles criam, né? Defendiam o Evangelho de Cristo, né? Defendiam o Evangelho de Cristo, defendiam a Igreja do Senhor. Então, eles foram os pais apologistas. Nesta época, a filosofia, ou seja, a busca do conhecimento por meio da razão, era tida como uma única ciência. Tudo que fosse contrário a ela era visto como bobagem e superstição. Muitos líderes aproveitaram alguns pontos em comum entre a filosofia e o cristianismo para explicar melhor a fé cristã. Como assim? Não entendeu? Você sempre ouviu dizer que a filosofia é ruim. Deixa eu explicar melhor. Nesta época, o filósofo mais famoso era Platão, que viveu entre os anos 428 e 347 a.C. Entre outras coisas, ele afirmava que este mundo foi criado por alguém superior, por alguém que é impossível conhecer totalmente, mas que este mundo não é o nosso lar. Parece que já lemos isso em algum lugar, né? Com certeza na Bíblia. Ela afirma que Deus criou todas as coisas e que nós cristãos não somos deste mundo. Muitos desses homens morreram por defenderem a igreja, pois a perseguição era cada vez maior. Mas apesar de toda a perseguição, a igreja aumentava cada vez mais e estava espalhada por todo o império. Todos os tipos de pessoas faziam parte dela, ricos ou pobres, livres e escravos. A igreja denominava-se como católica, a palavra que significa universal.
Vamos lá. A palavra católica significa universal, pois era encontrada em todo o mundo, e conhecida. Cada igreja local era independente da outra, mas todos possuíam um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, a primeira igreja cristã, ela era chamada católica, que significa universal, né? Mas elas tinham uma só fé e um só Senhor. Aí você para um pouquinho e veja a diferença, né? Ela era uma igreja que adorava a Jesus Cristo, né? Ela adorava um só Deus, né? E servia a Jesus Cristo, o seu Senhor, né? O nosso Senhor e o nosso Salvador. Então era a igreja cristã, mas sem mistura. Infelizmente, a igreja também começou a praticar algumas coisas contrárias à palavra de Deus. Neste período, os objetos e ossos dos cristãos mortos nas perseguições começaram a receber um tratamento especial no culto. Os crentes afirmavam que essas pessoas eram santas. E daí a gente já vê um iniciozinho, né, um fiozinho de idolatria. Foi começando, e ali foi a contaminação entrando dentro da igreja, foi começando a contaminar a igreja, né? Porque começavam a pegar os ossos ou qualquer coisa daqueles cristãos, aqueles homens de Deus que morreram pelo Evangelho, e dizendo que eles eram santos. Com certeza, sim, eles eram santos homens de Deus, mas aquelas pessoas também que estavam ali servindo a Cristo também eram santas. Mas eles já queriam dar, né, endeusar, já queriam entrar pelo caminho da idolatria. Aí diz assim: os crentes afirmavam que essas pessoas eram santas, dignas de admiração e respeito. Outros cristãos passaram a se isolar do convívio com outras pessoas. Diziam que assim teriam mais intimidade com Deus. Não se casavam e muitos moravam sozinhos no meio do deserto. Contrariavam assim os ensinos de Jesus, que afirmavam que a igreja deve ser vista por todos, né? Então ali houve algumas pessoas que já foram distorcendo, né? Distorcendo a verdadeira intenção do Evangelho de Cristo, né? E a partir daí foram surgindo problemas, né? Porque são muitas mentes, né? Quando começa um núcleo, começa uma igreja, mas são muitas mentes. E dali o líder com certeza teve que se impor e teve que ensinar de uma forma mais dura para que aquelas pessoas entendessem verdadeiramente a intenção do Evangelho de Jesus Cristo, do Evangelho de Cristo, do Evangelho do Senhor Jesus, né? E colocar a palavra de Deus diante daquelas pessoas para que eles pudessem realmente entender, né, a forma correta de servir a Deus. E aqui vamos para os pais dogmáticos, lutando pela fé cristã. A perseguição terminou no ano 313 depois de Cristo, quando o imperador Constantino assinou uma lei que ficou conhecida como Edito de Milão. Essa lei dava liberdade da pessoa seguir a religião que quisesse, sem ser perturbada ou perseguida. Então, a partir daí, já puderam respirar um pouquinho melhor. Mas não significava que os problemas estavam acabando. Mas já foi um ponto favorável aos cristãos, né? E aqui diz assim: muita coisa mudou na vida da igreja. Templos passaram a ser construídos, pois, devido às perseguições, os cultos eram feitos nas casas dos irmãos. Então, os cultos eram nas casas, né? E muitas vezes a portas fechadas, eles um pouco ficavam retraídos e com medo, né, da perseguição romana. Mas a partir dessa lei, né, a partir dessa lei do imperador Constantino, que foi o Edito de Milão, eles tiveram uma certa liberdade e já puderam construir templos para adorar ao Senhor, né, adorar a Deus assim com mais liberdade. Então diz assim: nesta época a igreja ficava cada vez mais forte e o Império Romano cada vez mais fraco e dividido. O imperador queria, por intermédio da união demonstrada pela igreja, unir o império, mas nesta época alguns pensamentos estranhos começaram a surgir, ensinamentos contrários aos dogmas cristãos. Mas o que é um dogma cristão?
é uma doutrina indiscutível. Por exemplo, a divindade de Jesus é uma doutrina que, se deixarmos de acreditar, também deixaremos de ser cristãos. E foi justamente esta doutrina que começou a ser atacada naquela época, para defender a fé cristã. Deus levantou homens que ficariam conhecidos como pais dogmáticos, que demonstravam profundo conhecimento bíblico e passaram a defender a fé cristã dos desvios surgidos dentro da própria igreja. Como eu havia falado, né? Foi necessário o Senhor levantar homens que fossem mostrar, né, de acordo com a palavra de Deus, com conhecimento bíblico, com conhecimento da palavra, mostrar aos cristãos o que estava errado, né, e defender, né, a sua fé cristã, e defender a igreja de Cristo. E ali foi que surgiu os pais dogmáticos, certo? Então, vamos lá para a nossa conclusão. Durante 300 anos, a igreja foi perseguida. Ganhou sua liberdade no ano 313 e no ano 380. Tornou-se a religião oficial do Império Romano. O que foi muito ruim para a igreja, que se contaminou profundamente com os costumes romanos. Estamos chegando ao tema da próxima lição, Idade Média, um período triste na história da igreja. Então, essa parte vai ficar para a próxima aula, que vai ficar com o Diácono Regis, tá certo? Então, a história da igreja continua, né? O nosso estudo sobre a história da igreja continua. Mas até aí vocês entenderam que esses homens, eles foram pilares, né? Para a história da igreja, para o Evangelho de Cristo, para que a igreja fosse tomando forma, né? Fosse se organizando, né? Porque além da perseguição que passavam, existia também ignorância das duas partes e precisava de homens que tivessem um bom conhecimento bíblico, né? Temor de Deus, e que fosse defender a fé cristã, defender os seus conhecimentos, defender a sua fé, né? Defender a igreja do Senhor, para que não houvesse aquela contaminação. Mas na próxima aula vocês vão entender. O cristianismo iniciou nessa primeira igreja que se chamou Igreja Católica, né? Que significava igreja a Igreja Universal, uma só, que servia a um só Deus e que tinha uma só fé. Ela não tinha misturas, mas a partir daí, com pessoas ignorantes e com outras pessoas de má intenção, né? Muitos até com seus costumes romanos, foi trazendo uma mistura para a igreja e não deu certo e não foi bom de forma alguma. E vocês vão ver isso na próxima aula, tá certo? Mas que Deus abençoe a vocês e que vocês possam continuar e manter a sua fé, né? E com todos esses ensinamentos e com todos esses testemunhos desses homens de Deus que pelo Evangelho de Cristo, pelo nome do Senhor Jesus, passaram perseguições, sofrimentos, né? Prisões e até mortes, e que essa fé desses homens possa estar também em nossos corações, possa estar no meu coração e no seu coração. Então, Deus abençoe a vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus.